Aqui nos estúdios da Nova Era FM, ao vivo, o prefeito William José de Grandes Rios, para bater um papo com a gente, para falar um pouco sobre como foram esses primeiros 5 meses de mandato. Acredito que há muitas coisas ainda para serem ajustadas, mas a gente já vê um avanço significativo em Grandes Rios, né, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde. A todos que nos ouvem aí pela Rádio Nova Era. E vamos lá, vamos conversar um pouco aqui, falar dessa cidade abençoada por Deus, de belezas naturais que encantam e de um povo que trabalha. A gente percebeu, William, que logo quando você assumiu ali o mandato, aquela ansiedade, né, para como é que vai ser essa gestão, porque você não tinha uma experiência de prefeito. E passado aí, nós estamos no mês 5, passado mais de 4 meses, o William está contente com os resultados, William? Bastante feliz. Devo começar essa fala destacando a presença do nosso governador Ratinho Júnior junto aos municípios. Como a gente escuta o tempo todo, um governo municipalista, ou seja, um governador que de fato está preocupado com a cidade. E quando a gente leva essas demandas para dentro das secretarias do Estado, em momento algum, o Berimbau, alguém pergunta quantos habitantes tem a cidade. Isso mostra que o respeito que o governador, junto com seus secretários, tem pelos municípios. Com base nisso, nós fizemos várias viagens, até mesmo depois do dia 6 de outubro, estive ali indo a Curitiba várias vezes, ainda no ano de 2024, e agora em 2025 estive lá por algumas vezes, levando as demandas, e eu tenho uma coisa que eu aprendi com meu pai, Berimbau, que é sempre fazer valer a pena. Então, todas as minhas viagens para Curitiba, eu tenho como meta voltar de lá com algum recurso garantido para que aquela diária que eu peguei, para que essa diária seja multiplicada às vezes por 1.000, 2.000 vezes, como tem acontecido. Então isso tem me alegrado bastante, essas conquistas. Algumas começam a chegar agora nos próximos dias, e não só falando de Curitiba, mas também falando de Brasília. Eu, salvo engano, fui 4 vezes para Brasília depois do dia 6 de outubro. Todas elas de carona, né? Eu sou o prefeito que algumas vezes, até o Maurício Bueno de Cruz Maltina fala, o professor vive rodando na carona. Não tenho vergonha de pegar carona, e estou muito feliz, Berimbau. Feliz com o que tem acontecido e, ao mesmo tempo, esperançoso por dias melhores com as conquistas que nós tivemos depois do dia 6 de outubro, elas chegarem no município. Então, todo dia é uma esperança e o coração fica aquecido que essas conquistas cheguem logo no nosso município. Agora, eu sei que a questão dos projetos em Grandes Rios, ela está a todo vapor, né? São muitos projetos, muitas ideias, mas a gente precisa cuidar do ser humano, do idoso, da criança, das pessoas de uma forma geral. E é por isso que a saúde, é por isso que a educação tem tido uma atenção especial, né, William? Exatamente, Berimbau. Vamos falar de duas alas que cuidam das crianças e dos idosos, que é a educação, né, municipal, pública, de qualidade, e a assistência social. Eu estou muito feliz com a nossa secretária de Educação, professora Ana Jara, e também muito feliz com o trabalho, né, com a nossa secretária que está à frente da Secretaria de Assistência, que é a Rose, conhecido Rose do Renato, né? E essas duas secretarias têm feito um trabalho de respeito às nossas crianças, com a formação deles. Implantamos um sistema didático na escola municipal que não tinha. Fomos o primeiro município a assinar o piso salarial dos professores, né? Retomamos as evoluções verticais e horizontais no plano de carreira da educação. Lá na assistência, acabamos de garantir um recurso na última reunião da MUV, que foi na sexta-feira. O secretário da assistência, né, da SEDEF, o Rogério Carboni, né, anunciou lá R$410 mil, que é pelo FIA, que é um programa para estimular as crianças, os adolescentes. Estamos lá na educação com o processo de comprar carteiras, estamos em processo de licitação por uma empresa especializada para atender as crianças autistas do nosso município. Ontem assinei a dobra de alguns professores para poder atender de forma individual algumas crianças que têm esse direito garantido. Estamos com a implantação, junto ao governo do estado, conseguimos um recurso de R$200 mil para colocar ar-condicionado em todas as salas das escolas do CEMEIS. Importante. Estamos com 3 ônibus 0 km indicados pelos nossos deputados federais e também pelo Senado, né? Que foi uma viagem, a última que eu fiz para Brasília, 3 ônibus novos que estão para chegar.
Renovamos a licitação do transporte que ainda temos em Grandes Rios, um transporte terceirizado, renovamos a licitação. Eu falo como uma vitória, por quê, Roberto? Porque a licitação, ela exige muito empenho de toda a equipe da licitação, da secretaria, e nós conseguimos fazer isso antes de terminar o período ali, então nós não deixamos assistir as nossas crianças. E quando a gente fala também aqui de todos os professores, né? Nós temos professores abençoados por Deus na nossa cidade, professores que abraçaram essa gestão. Nós temos lá o IDEB, que tem aí pela frente, né? Que vai ser mensurado esse ano. Então, um conjunto de ações. Em Ribeirão Bonito, nós temos uma obra que foi deixada para nós, que nós estamos retomando, com todas as garantias de que essa obra pode ser continuada, que de fato ela está no seu curso normal de acontecer, então nós estamos retomando essas salas que nós temos lá. Na Flora do Ivaí, nós temos lá um colégio do campo que trabalha naquele sistema de dualidade, que é estado e município, né? Então nós estamos agora, saiu a licitação de serralheria, saiu a licitação de mão de obra para pintura e outras demandas que nós tínhamos. Então, nós estamos restabelecendo tudo aquilo que é mais emergencial na educação. Quando a gente olha para assistência social, saiu uma licitação também essa semana para as oficinas. Nós queremos implantar oficinas de música, de balé e outras oficinas lá no centro de convivência, né? E restabelecer os vínculos também. Na assistência, esse recurso de 410 mil que vai fortalecer aí a assistência também. A nossa secretária, junto com toda a sua equipe, faz um trabalho com as crianças, mas também faz um trabalho muito bonito com os idosos. Inclusive, participei do Dia das Mães dos Idosos, participei do Dia do Idoso. Nós temos uma conferência agora dos idosos. Eu já estive em outros momentos aqui como presidente voluntário do Lar de Idosos de Grandes Rios. E o idoso, ele é o acervo da nossa cidade. O respeito que nós devemos a esses que fizeram tanto por nós e que detêm todo esse conhecimento, toda essa história. Então a assistência, ela faz ali o seu papel com a criança, com o adolescente e também com aquelas famílias que estão em vulnerabilidade social e com todas aquelas demandas. Os dois pilares, e aí a próxima pauta que nós vamos entrar também, que é a questão da Secretaria da Saúde. Saúde, é claro que, por mais que o município invista, não é fácil, né? Porque a demanda é grande, às vezes o prefeito tem que assumir uma responsabilidade que é do governo federal, que é do governo estadual, mas o importante é ir avançando e melhorando, né, William? Exatamente. Eu ouvi uma frase do nosso secretário de Saúde, Dr. Beto Preto, como o Lucas, que é o diretor da 16ª, ele sempre menciona Dr. Beto Preto. E aí eu falei, eu vou pegar esse aí que o Lucas da regional fala, Dr. Beto Preto. Então, nosso secretário... E até porque eu acompanhei quando ele foi médico por Mauá da Serra, Exatamente. Ele foi médico em Jardim Alegre, foi médico do INSS, então, realmente um doutor. Doutor, né? Um excelente médico, por sinal, né? Prefeito Giva também, um abraço aí ao prefeito Giva de Mauá da Serra. Então, Beribal, uma frase que o Dr. Beto Preto um dia disse foi assim, o desafio de estar à frente da Secretaria de Saúde é que a gente não consegue voltar de uma reunião e falar agora a saúde alcançou a sua melhor apresentação. Por quê? Porque a saúde é algo que todo dia tem algo novo, a saúde todo dia surge uma preocupação nova, todo dia surge uma demanda nova. E na Saúde Grandes Rios, no período eleitoral e também quando estávamos, né, um beijo para minha esposa, que foi uma pessoa fundamental no nosso plano de governo, a Jaqueline, minha esposa, ela sentou por várias noites, ela sentava, estudava outros planos de governo e a partir disso nós escrevemos o nosso plano de governo. Então, quando nós estávamos estudando para fazer o plano de governo, a gente percebeu que existem duas saúdes, dois pilares. E não era um plano de governo para convencer o eleitor, não, é para ser colocado em prática. Inclusive, a Justiça Eleitoral, o Ronaldo, ela exige que o PPA, que é o plano plurianual que nós vamos, né, estar fazendo, ele esteja em consonância com o plano de governo. Então, já foi o tempo que você fazia um plano de governo para ninguém ver. Hoje, a Justiça Eleitoral, dentro das suas responsabilidades e incumbências, ela cobra o plano de governo com base no plano que você vai fazer para o município. Então é muito sério. E você destacou muito bem. Então, quando estávamos escrevendo esse plano de governo, a gente percebeu que existiam dois pilares dentro da saúde, no Sistema Único de Saúde, que era a medicina preventiva e a medicina curativa.
Quando nossa, faltou a conjugação. Quando observado a realidade da saúde do município até então, a gente percebeu que essa saúde, essa atenção primária, o PSF, os ASF, essa saúde primária, ela não estava tão presente como deveria. Foi onde nós identificamos o gargalo que existia na saúde do município de Grandes Rios e nós focamos nessa saúde, nessa atenção primária. Então, o que nós fizemos, né? Um abraço aqui ao nosso secretário de saúde e a todos os profissionais da saúde do nosso município. Nós percebemos que nós precisávamos levar a saúde onde as pessoas estavam, para que elas não tivessem que buscar a saúde ali na sede ou, quiçá, buscar fora, Apucarana, Londrina, Arapongas. Então, o que nós fizemos? E graças ao bom Deus e a todo o trabalho de dedicação que nós temos lá com o secretário à frente, que é o Rogério, nós fizemos um primeiro passo que é levar essa saúde para os distritos. Então, hoje lá nós temos 2 distritos, que é a Flórida do Ivaí e Ribeirão Bonito. Então, hoje na Flórida do Ivaí nós temos um atendimento médico, odontológico. Estamos avançando para levar o atendimento de fisioterapia, que já tem no distrito de Ribeirão. Então, nós restabelecemos essa atenção primária da saúde. Junto com isso, nós vamos agora terminar de entregar para os distritos 2 carros baixo, que é para fazer o atendimento da população, uma ambulância e uma van para transporte dos pacientes. O que nós fizemos também? O agendamento das consultas ou procedimentos fora da cidade, que antes os nossos munícipes que tinham que sair dos distritos e vir para a cidade, para a sede, hoje já não precisa mais. Então hoje os agendamentos eles acontecem no distrito. Então as pessoas não precisam sair de onde elas estão para buscar essa oportunidade de ter uma saúde de qualidade. E como eu ouvi isso da boca do nosso secretário Beto Preto e também escuto isso dos nossos deputados, a saúde pública ela é de qualidade sim. Se a saúde pública não está dando certo, é porque alguma coisa não está funcionando como deveria. E eu sou alguém que defendo a saúde pública e eu vou fazer o que for necessário com todo o nosso time da Prefeitura Municipal de Grandes Rios para que... Eu sempre falo que a meta é ouvir das pessoas assim, nós temos uma saúde no nosso município que é tão boa ou melhor que uma saúde particular. Porque é inadmissível a gente ter os serviços públicos sendo vistos como inferiores aos serviços particulares. Eu sou alguém que fez mestrado numa faculdade pública. E a minha faculdade, no mestrado, ela não diferencia em nada da faculdade que eu fiz, que foi particular. Pelo contrário, até diria que o que eu tive de professor de estrutura na pública foi melhor do que a minha formação no particular. Então eu sou um defensor nato de que o público funciona e o que o público precisa de fato funcionar, né? Isso falando de saúde, falando de educação, falando de todas as áreas. Mas, em especial, é um dever, um compromisso que nós temos com a nossa gestão, a saúde pública da cidade de Grandes Rios, ser uma saúde que, de fato, seja eficiente, eficaz e que tenha qualidade nos atendimentos. Prefeito, eu lembro que na sua primeira entrevista, logo após a eleição, a gente destacava aqui que você era um outsider da política, veio da gestão do asilo, tem todo esse conhecimento, e nós sabemos também que o bom relacionamento é o que constrói uma boa gestão quando a gente fala de política no geral. Percebi também durante a sua fala que você falou sobre uma obra que foi deixada pela gestão anterior. Esse fato de você vir de fora da política, entrar pela primeira vez, tem facilitado a relação com todos os grupos para construir esse projeto do desenvolvimento de Grandes Rios? Como é que tem sido a busca por apoio também em Curitiba, em Brasília? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Roberto, é muito boa a pergunta e existe uma frase que diz assim, ninguém é mais forte que todos juntos. Então eu acredito nas pessoas até que elas provem o contrário, né? Então, você já viu a do Dr. Haroldo Galacina, não? Da Coamo? Ele fala que a Coamo só dá certo porque todo mundo puxa para o mesmo lado. É isso aí. Então nós temos esse entendimento, né? Então nós acreditamos que todos caminham com a gente e assim, uma coisa que eu falava, Roberto, durante a eleição, que a eleição termina dia 6 de outubro. Então hoje, por exemplo, quando alguém chega e fala assim, você vai fazer o carreador daquela pessoa? Eu falo assim, nós vamos fazer o carreador sem perguntar de quem é, porque é um dever nosso atender aquilo que é direito das pessoas. E não tem favor nisso. Outra coisa que eu sempre destaquei, esse serviço que nós devolvemos para a população não tem favor nele. Então, se alguém esquecer de vir agradecer por algum serviço prestado ou recebido da nossa gestão, ele não precisa vir agradecer, porque é um dever nosso.
E essas viagens a Curitiba, por exemplo, eu converso com todas as pessoas. Então teve deputado que apoiou o outro candidato. E eu vou lá, pego na mão dele e digo que as portas estão abertas, porque quando ele olha para o nosso município, ele está olhando por todos que lá estão. Sejam eles que votaram no professor William, sejam eles que não votaram no professor William. E no nosso vice também, o Toninho Souza, não posso deixar de mencionar o nome dele, que foi uma batalha junta, né? Então nós fazemos esse trabalho. Então eu acredito, Roberto, que esse fato de eu não virar e falar assim... Outra coisa também que nós vamos viver, inclusive o nosso governador Ratinho, ele está sinalizando como um pré-candidato à presidência da República, e eu escuto isso da boca dele, das pessoas que estão perto dele, assim, eu acho que não dá mais ficar nessa discussão Corinthians-Palmeiras, quente e frio, direita e esquerda. Eu acho que nós estamos vivendo os momentos de desafiadores e tá na hora da gente parar de falar assim, eu sou daqui, eu sou de lá. Eu acho que a gente tem que agora unir forças e dizer assim, nós estamos em prol do município, da cidade de Grandes Rios. Seja eu alguém que se aperfeiçoa ou se assemelha com as ideias do professor ou não. Nós temos que olhar pela nossa cidade. E que estamos construindo um futuro para as nossas crianças, respeitando os nossos idosos e pegando toda essa população que está entre o idoso e a criança, que esses que vão de 12 até 60 anos, são esses que agora estão, né, no remo, vamos assim dizer. Que remo? Nós que estamos acordando cedo, dormindo à tarde da noite... Nós que estamos aí, seja o prefeito, seja o vice, seja na Câmara de Vereadores, seja o médico, seja aquele que faz a limpeza da Avenida Central, todos nós temos uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? É nos unirmos para que possamos viver dias melhores. Como diz o Manga lá em Sorocaba, vem morar em Sorocaba, né? O meu filho Miguel, ele sempre brinca assim, vem morar em Grandes Rios, uma das melhores cidades do Paraná. E o que eu sempre falo é isso, Roberto, o que depender de nós, todos nós, falo por mim, pelos nossos secretários, por todo o time da prefeitura, nós vamos viver dias melhores sim. Prefeito, para as pessoas, até um tratamento aí para depressão, a pessoa tem que trabalhar, tem que ter uma atividade, mas ela precisa da folga, ela precisa do descanso, ela precisa da festa, da confraternização. E o município também tem que pensar nisso, né? E nós tivemos lá a festa do município que foi realizada, um festão, né? Parabéns lá ao município de Grandes Rios. Tem mais evento que vai acontecer nesse final de semana e é justamente para as pessoas se divertirem, né? Exatamente. Uma coisa que, antes disso, que é importante ressaltar é assim, Berimbau, nós sabemos, nós temos mais de 300 funcionários na prefeitura hoje. Nós sabemos que alguns funcionários, o piso salarial dele não está onde ele gostaria que estivesse, que de repente é um piso nacional ou estadual. Eu sei disso. Eu sei que tem funcionários que olham para mim como prefeito e eu vejo no olhar dele que ele está triste comigo, porque ele fala assim, o professor poderia fazer nosso piso alcançar. Só que sabemos que para a gente conseguir equacionar o piso salarial e respeitar esse piso que alguns ainda não têm, outros têm, outros estão caminhando para isso. Nós precisamos aumentar a nossa receita. E como que a gente aumenta a receita de um município? A gente aumenta a receita valorizando a maior indústria a céu aberto que nós temos, que é a agricultura, com café, tomate, morango, maracujá, gado de corte, leite, enfim, todas aquelas atividades da agricultura e pecuária. Nós aumentamos a receita do município corrigindo algumas arrecadações que estão irregulares. Então a gente está revisando, a gente revisou e está revisando a questão de IPTU, do ITR, mas não revisando para aumentá-los, para ser justo, porque já existia uma reclamação no passado que o ITR de Grandes Rios era um ITR acima das cidades que circundavam. O que nós fizemos recentemente? Contratamos uma empresa. Essa empresa fez um estudo novamente para, então, olharmos para esse ITR e ser o ITR justo, como ele deve ser, de fato. E fora tudo isso, Berimbau, vindo aqui para os eventos, uma forma de aumentar a receita do município é promovendo uma força que o nosso município tem, nessa força motriz, como chamam, que é o turismo. Nós somos uma cidade de belezas naturais que encantam de inúmeras formas e maneiras. E pouco explorado no turismo na cidade. Então, o que nós estamos fazendo? Nós fizemos a festa da cidade para fomentar o nosso turismo e agora nós vamos ter, sábado e domingo agora, a terceira etapa da Copa Paraná de Motocross e a primeira etapa na cidade de Grandes Rios. Queremos sim criar um hábito de que Grandes Rios seja uma referência no motocross, seja uma referência no campeonato de futsal, de campo.
Inclusive, o nosso time, um abraço aqui ao time lá de Ribeirão, que é os Compadre. Eles têm um time que vão participar agora do campeonato amador daqui do Paraná. Nós aportamos lá um recurso para apoiá-los no esporte. Então, nós queremos ser referência no futebol, queremos ser referência no motocross. Nós tem o Cássio Morello, eu não vou lembrar agora, não sei se vocês lembram, o filho do Cabo Mirto. Eu esqueci. Tem o Eduardo, tem outro filho do Cabo Mirto que foram campeões. É o Bruno, isso mesmo. O Bruno, o Cássio Morello foram campeões em laço. Então nós temos grandes atletas no futebol, motocross, no laço. Nós temos atletas que fazem corrida, que está na cidade de Grandes Rios, que foi disputar fora do país. Então nós temos uma série de coisas importantes, né? Uma série de riquezas na cidade que são pouco exploradas. Então, qual é o nosso dever, Berimbau? Como que a gente aumenta a receita do município? A gente aumenta a receita do município aproximando pessoas, fomentando a economia local, fomentando o turismo, fazendo esses eventos. E uma coisa que me deixa muito bravo, o Berimbau e Roberto, uma coisa que me deixa muito bravo é quando alguém chega para mim e fala assim: você está gastando com isso, com a festa da cidade, você está gastando com motocross. Para aqueles que olham para esses eventos como um gasto, essa pessoa precisa voltar a estudar um pouco sobre economia, voltar a estudar um pouco sobre quais são as nuances, as várias partes que compõem uma cidade. Então, não é um gasto quando você faz a festa da cidade, não é um gasto quando você faz um evento de motocross, ou um evento de laço, ou um campeonato, como nós vamos participar agora. O nosso secretário Deda está restabelecendo o campo, as escadas, para receber essa etapa. Isso chama-se investimento. Berimbau, uma coisa muito legal. Se a gente pegar os números do investimento que nós tivemos com a festa da cidade, 2 comércios quase que equiparam o investimento que nós fizemos. E aí, quando você pega todo o comércio da cidade, foi fomentado com a festa da cidade. Ou seja, não é gasto, é investimento. E aí estamos bastante esperançosos com essa etapa do motocross. Acontece sábado e domingo. Professor, para quem que é esse evento? Esse evento é para uma criança, para um jovem, para um idoso, para a família. Convido a toda a população, a todos que nos ouvem aqui. Agrada a todos mesmo. Né? Agrada a todos. É um ambiente 100% familiar. É um ambiente onde tem as crianças que ficam soltas, os pais, os familiares, todos ali. E sem falar que é um evento com total responsabilidade. Existe um monte de critérios que a gente tem que atender. Um exemplo, nós temos que ter UTI móvel, que já está junto com a federação. Nós temos autorização para estar fazendo esse evento da Federação do Motociclismo. Nós temos uma série de pré-requisitos de identificação, de bandeira. Então é um evento para a família, é um evento com segurança. E nós temos uma expectativa de 5.000 pessoas no domingo, que só entre família e piloto temos 1.000 pessoas que vão estar ali participando do evento. E aí convidamos a todos os públicos, a entrada franca, tá certo? Não paga nada, todo mundo está convidado a fazer parte desse momento que vai ser para nós um marco na história de Grandes Rios. Você veio em Cruz Maltina no motocross, né? Que festão foi Cruz Maltina, São João. São João do Ivaí. Acompanhei também, né? Aqui em Cruz Maltina, prefeito Maurício, lá em São João, prefeito Ridei, que estive com eles. E Berimbau, você já deve ter visto, me encontrado em algum show em uma cidade vizinha. O que é um hábito do professor William? Eu estive, por exemplo, em 1º de maio. Até está aqui também o Neném, que é o Alisson Rossi, que é um cantor conhecido em todo o Vale do Ivaí. Ele me acompanhou aqui na entrevista. O Neném eu não sabia, não. O Alisson Rossi, sim, né? Neném é o jeito carinhoso que ele é chamado lá em Grandes Rios, né? Nós estivemos em 1º de maio, Roberto, e lá eu tive a oportunidade de degustar, a palavra é essa, de degustar o show de Rick Renner. Ali, da primeira música até a última, eu, William, estou lá para observar os músicos, observar a letra que está sendo falada durante as músicas. Aí eu paro um pouquinho e penso assim, a minha filha de 7 anos ou uma criança de 5, é legal ela ouvir a letra dessa música? Ah, é legal. Então, olha, dá para levar para Grandes Rios. Então, quando estive nos eventos do Maurício Bueno, lá em Cruz Maltinas, do Hideki lá em São João, com motocross, assim como em outros shows, eu estou indo lá aprender o que dá certo para trazer para a cidade de Grandes Rios. Então, assim, na minha gestão, na nossa gestão, nós não vamos trazer nada que a gente não conheça.
Então, se vamos ter uma etapa de motocross, eu estive em outras duas, estudando quais eram os riscos, qual era a estrutura necessária. Então, existe todo um trabalho que é feito antes de trazer uma etapa como essa. E com fé em Deus, o que depender da nossa equipe que estão lá trabalhando, se dedicando, a cidade como um todo, nós vamos viver aí um evento para alegrar o coração daqueles que vão estar presentes e, sobretudo, fomentar, gerar renda e receita e gerar emprego também para a nossa cidade. É verdade, é fake news aqui. Ele disse que o professor William também é piloto de motocross? Eu não sei quem falou isso aí, né? É uma paixão. A minha esposa falou que estava ouvindo, ela vai ouvir isso agora, ela não concorda muito. Estou há 5 anos parado, mas é uma paixão que eu tenho pelo esporte com motocicleta, né? Estudo bastante sobre isso também, acompanho alguns campeonatos. E é uma pena, não vou entrar na pista, né? Porque o físico não permite, não tenho moto também, estou há 5 anos já sem moto, tive que me dedicar a outras demandas aí. Mas tem um carinho muito grande, sim. Motocross é um esporte que eu acompanho, mas como eu disse, estou estudando, inclusive todo dia, nesses últimos quase 60 dias, antes de dormir, eu tenho estudado sobre o rodeio, porque eu sei que o rodeio é um amor de muitos lá na cidade de Grandes Rios. E como eu disse, estive em 1º de maio, conversei com o prefeito para entender os custos que teve a contratação, o que a gente precisa ter para ter uma etapa de rodeio. E foi um compromisso também meu com a população que nesses 4 anos, pelo menos uma etapa de rodeio nós vamos ter. Pode ser que tenhamos em 2026, pode ser que seja um ano diferente desse, mas a gente quer sim levar uma etapa de rodeio, a gente quer sim fazer como estamos fazendo, incentivando aí. Acabou de sair uma licitação, Berimbau, para a contratação de árbitros para atender aí os campeonatos de futsal, de vôlei, de atletismo. Então nós estamos investindo em todas as áreas do esporte. Não só falando de geração de renda e as oportunidades de emprego. Nós não podemos esquecer que o esporte, seja ele qual for, ele salva as nossas crianças dessas ofertas que desvirtuam eles do caminho, que é o caminho que, sobretudo, eu particularmente digo, qual é a essência da vida? A essência da vida é a gente passar por aqui, deixar um mundo melhor e, se possível for, ganharmos o céu. Se alguém me perguntar, professor, qual é a essência da vida? Passar pelo mundo, deixar o mundo um pouco melhor e, se formos dignos, ganharmos o céu. Então o esporte permite isso. O esporte ele permite as nossas crianças perceberem que a disciplina, que a dedicação, que o respeito e essas ações, essas atitudes, talvez aqui também poderíamos discutir se são virtudes, que muitas delas serão, são essas virtudes, são essas ações que vão promover a nossa sociedade. Então a gente quer um município melhor. Como que a gente vai ter um município melhor? Cuidando da saúde, das estradas, dos carreadores, da agricultura, mas também não esquecendo da importância que tem o esporte como um todo, como eu já disse aqui, as várias modalidades, essa importância que tem o esporte na vida das nossas crianças e de todos da nossa cidade. Para ser mais específico, onde vai ser o motocross, o horário, o prefeito pode orientar, porque o pessoal lá de Grandes Rios já deve saber, está vendo a movimentação, mas para quem vai da região? Sim. Acontece no sábado, na parte da tarde. Então, o sábado agora, depois das 13 horas, acontecem os treinos livres, que é para cronometrar, para selecionar ali os pódios, para selecionar o gate de largada. Mas o evento, a competição mesmo, acontece no domingo de manhã e à tarde. Então, nos 2 períodos, no domingo, acontecem as competições. Nós vamos ter, isso é importante também, o Berimbau, ali, para saber onde fica é bem fácil. Existe, quando está no centro da cidade, quando pega sentido ao distrito Flórida do Havaí, fica ali no paralelepípedo. É bem perto, acho que vai dar 1 quilômetro se der da cidade, é bem perto. É uma estrada de paralelepípedo. E o mais legal, os comércios que estarão lá, Berimbau, são os comércios da cidade. Então, assim, aquelas empresas da cidade que trabalham com alimentação, com bebida, elas foram convidadas a compor esse evento. Então, toda a arrecadação vai ficar no município e isso alegra muito o nosso coração porque estamos fomentando a nossa economia local. Queria agradecer aqui a presença do Thales, né, que é um apaixonado aí pela comunicação, pelo Alisson Rossi, parabenizar o prefeito por valorizar, né, as pessoas que são da casa, aquelas pessoas que são aqui da região, que às vezes precisa de um incentivo, as pessoas, isso tem custo, né? Então é importante esse incentivo. A gente sabe que o Alisson não deve
para ninguém no talento, né, como cantor, então faz um trabalho muito importante. E só com esse incentivo aí do professor William, foi lá no programa do Ratinho, hoje ele está levando os nomes de Grandes Rios lá para Mauá da Serra, naquele festão, e está lá Grandes Rios se apresentando. Eu apresentei, inclusive, Mike Lian, sábado ali em Novo Itacolomi, estava lá o Alisson e também em outros municípios aqui da região. Então isso é importante, agradecer a presença de vocês. E até para o Alisson vir aqui, quem sabe faz uma capelinha para nós aqui, né, no final aqui da entrevista. Isso é importante, né? Comentar, né? Eu, quando estava para vir aqui, chamei o Thalisson. Dá para fazer uma dupla, né? Alisson e Thalisson, né? Convidei o Thalisson. O Thalisson, ele fez a abertura do nosso show lá com a locução. Como você mesmo disse, é um amante. E o Thalisson, as ideias surgem e ele de forma voluntária. É importante destacar isso. O Thalisson é uma pessoa que torce pela nossa cidade. Ele vai lá, ele promove o vídeo, ele divulga. E o Thalisson e agora o Alisson aqui, que é uma prata da casa, que teve lá no programa do Ratinho, e que também vai estar no sábado à noite, convidando a todo mundo aqui, ali mais ao centro da cidade. Alisson Rossi vai estar lá compondo, né? Não faz parte do evento, mas ele prontamente se mobilizou com os empresários lá da cidade, que tem os comércios, as lanchonetes, falou assim, nós vamos fazer um show para receber. Vai ter um show lá em praça ali, com uma organização dele, com os empresários lá. Isso. E eles vão estar com um show, né? Para quem estiver na cidade, já aproveitar o sábado à noite para curtir uma música boa, uma música de qualidade. E é isso aí. Acho que tem tudo para dar certo. Como eu disse, nosso melhor estamos usando aí. Eu falei até em Marumbi, Alisson, que você vai num churrasco, você vai num evento, poucas pessoas ousam cantar Zezé de Camargo e Luciano, que é muito alto, o tom é muito alto, não é fácil. Você pode observar que quem toca uns modão no violão e dificilmente puxa uma do Zezé, porque não é fácil aguentar depois o tom. Para quem entende um pouquinho de música, sabe o que eu estou falando. Até teve o Eduardo Costa, que começou meio que imitando Zezé de Camargo e Luciano, hoje, né, conhecido internacionalmente. E o Alisson faz exatamente isso, que é alcançar o tom aí, ou cantar, né, como Zezé de Camargo e Luciano, né, Alisson? Boa tarde a todos, né? A todos os ouvintes da Nova Era, você, Berimbau, a todos os comunicadores, ao nosso prefeito William, grande comunicador Thalisson, Eduardo, meu grande amigo, qual sou fã. Exatamente. A escada do sucesso, eu costumo dizer que ela é meio para baixo, né? Para você desce para subir. E tenho muita alegria, muita honra em agradecer ao município de Grandes Rios, ao nosso prefeito, que através dele abriu as portas. É o que eu sempre sonhei. A gente não visa só verba, não é isso aí não. Faz parte, mas é o conhecimento, levar a música, é o que eu sempre quis, nada mais. E esse é o prefeito Willi que abriu as portas para mim no Ratinho através da parceria com o Neymar, que é grande amigo dele, e abriu uma parceria para mim nesses lugares e com os prefeitos também abrindo as portas para mim. E o que eu quero sempre é levar música para minha cidade. Vamos estar ali na DEC no sabadão com o Eduardo ali na DEC Pizzaria. E ali na rua fazendo um show bonito com a equipe Rovills também, né? Sim. Eu tenho certeza que Grandes Rios merece isso. E é a minha cidade. Sou natural dali, apesar de estar muito tempo em Londres, ter minha cidadania, mas hoje eu vim para cá e fizemos essa parceria. Eu tenho muita gratidão a Deus e ao meu prefeito, ao nosso prefeito Uli, que é prefeito de todos nós de Grandes Rios, de todos nós, sem exceção. Agora, eu fiquei muito contente de conhecer uma pessoa em Grandes Rios, ou ir na festa lá do município. Pensa numa simpatia de um cidadão e tem um orgulho do filho, que é teu pai. Papai, ouvinte. José Rosa, tá ouvindo. Quero mandar um abraço pro papai. Hoje ainda a gente fez um vídeo junto, né, lá no sítio. Papai José Rossi, a dona Cleonice. Que é ouvinte aqui todos os dias. Ele é teu fã, como sabe, daquele... Não existe. De carteirinha. Fã demais de você, de seu menino, de toda a equipe, da Nova Era. Ouvidoraço, eu quero mandar um abraço pro papai e pra mamãe, que tá lá no sítio. Papai e mamãe é o nosso jeito, não tem desde criancinha. Estamos com 40 anos e falando papai e mamãe. Então, seu José Rossi, que é o papai do Alisson Rossi e a dona Cleonice, são teu fã demais, meu irmão. Manda um abraço pra ele, que ele vai ficar muito contente. E só numa capelinha aí. Agora. O que mais ou menos vai acontecer lá? Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome, você vai ver. Tá aí, muito bem, é o Alisson. E lembrando, para contratar o para contratar,
você vai entrar no meu Instagram, falar com Alisson Rossi, com 2 S, @Alisson Rossi. Ou pelo telefone, posso falar aqui? Pode. 043 99967 2657. Ou pode falar com o meu prefeito também. Como diz a rádio, repita. 043 WhatsApp 999672657. E quero deixar um abraço para minha população de Grandes Rios, a todos vocês. Estamos lá não é para defender uma pessoa, para defender o nosso município, defender o trabalho lindo. E com certeza, prefeito, eu tenho muita gratidão a Deus e a você que abraçou essa causa, me deu a oportunidade de cantar para minha cidade. Outrora eu não tinha. Você abriu essa porta não só lá, mas em todas as cidades. Prefeito Gil, prefeito Maurício Bueno, os prefeitos Hermes Faxinal, todos os prefeitos abrindo a porta, Rosário do Ivaí, o prefeito lá de Rosário do Ivaí, Mauá da Serra, que é o Giva. Obrigado. O Tabordão também, que estive almoçando com ele. Jardim Alegre. Muitos outros prefeitos também lá de Rosário do Ivaí, né? Nosso grande César. Obrigado, gente. Obrigado você, Berimbau. Sempre. Você não é um Berimbau, você é um showman. Você é fora de série quando está apresentando a sua simpatia, a sua humildade. Não é em vão que você está onde você está. O povo gosta de te ouvir. Porque você traz realmente a raiz, aquilo que o povo gosta. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui na rádio. Obrigado. Precisando de qualquer coisa, a gente está aqui à disposição sempre para apoiar. William, para a gente finalizar, mais algum detalhe, quer fazer mais alguma observação, fica à disposição. Só agradecer a todos que estão nos ouvindo, Berimbau, pela Rádio Nova Era, e agradecer a todos aqueles que abraçaram, como o Neném mesmo disse aí, a todos que abraçaram. Dizer que a gente não quer nada para nós, o que a gente quer para a cidade. Isso o coração se alegra muito. Para encerrar, eu não posso deixar de falar aqui, eu não acompanho muito futebol, mas o técnico do Palmeiras, acho que foi na Libertadores do ano passado, ou retrasado, que o Botafogo estava muito à frente. Ele, depois de um jogo, ele foi pro vestiário, e isso ele contou depois que ele foi campeão. Ele foi pro vestiário, olhou pros jogadores e falou assim: existe a possibilidade de sermos campeão. Eu quero ser campeão, mas eu preciso saber de vocês, jogadores, se vocês querem. Se vocês quiserem, eu quero. E isso me inspira muito essa frase, porque é a frase de um líder. O líder é aquele que fala assim: se vocês quiserem, eu quero. Mas a parte bonita dessa história do técnico do Palmeiras, que eu não posso deixar de falar também, é que depois que eles foram campeões de fato, ele ao vivo chamou os jogadores e falou assim: eu só falei que eu queria ser campeão, mas vocês foram os campeões. Vocês que entraram em campo, vocês que acreditaram, vocês são o campeão. O que isso mostra? Isso mostra a clareza da gestão do professor William, do seu Toninho Souza, de todos aqueles que acreditam, é que quando a cidade de Grandes Rios der certo, nós não vamos olhar e falar assim: deu certo por mim, pelo Alisson, pelo Thalisson, pelo João, pela Maria. É dizer assim: deu certo porque é uma cidade de todos. De todos. No nosso coração, o desejo maior é esse, é que as pessoas acreditem. Como eu sempre digo também, o que depender do professor William, nós vamos viver dias melhores, sim, na cidade de Grandes Rios. E esse é o trabalho, Berimbau. É dizer que quando der certo, nós não queremos falar para quem deu certo por causa de alguém. Não, deu certo porque todos nós acreditamos e o mérito é de todos. Ninguém quer o mérito para si. E assim a gente segue acreditando em dias melhores, dando o nosso melhor todo dia. Obrigado pelo convite. Final de semana estaremos lá também acompanhando Motocross em Grandes Rios. Todos estão convidados e volte sempre. Obrigado. Obrigado. Terminar esse intervalo aqui do nosso informativo com um pouquinho aí do Alisson Rossi. Vamos lá. Esqueceu o ouvinte demais, viu? O pessoal lá do Bar do Magrão. Obrigado, Magrão. Levar café na cama pra você. E eu serei fiel, meu bem, ao nosso amor. Mesmo na velhice ou na doença, eu vou me dedicar ao nosso casamento. Eu vou tirar do meu suor o teu sustento. Eu vou fazer do nosso amor a minha crença.